Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui no canal Novo Impacto. Pessoal, eu vou ser breve, tá? Hoje eu vou falar um assunto, vou falar um pouco de palhaço, mas infelizmente, por se tratar do tema palhaço, não é um assunto que nos traz alegria não, apesar de ser tema relacionado a palhaço. Como nós sabemos, tivemos vários palhaços que marcaram nossas vidas aqui no Brasil. O palhaço Bozo, os dois palhaços Atixi e Espirro. Temos agora o Quando Tá de Palhaço, caracterizado de palhaço. O Tiririca, que faz os jovens, as crianças, os adultos, todo mundo rir. Isso é a função de um verdadeiro palhaço, quando ele se transforma em palhaço. Mas temos um palhaço aqui no Brasil, que esse palhaço ele não se traveste de palhaço, não pinta a ponta do nariz, não pinta o rosto. E é um palhaço que não consegue fazer piada nenhuma. Não consegue fazer o povo sorrir. É um palhaço sem graça, sabe aqueles palhaços sem graça? Que tá mais para aqueles palhaços de filme de terror, aqueles palhaços da morte. Tá mais para esse. O nome desse palhaço é o palhaço Bolsonaro. Olha só, pessoal, porque eu digo que esse cidadão é um palhaço. Entre tantas outras palhaçadas dele, ele junto com o ministro dele, Ricardo Salles, vocês veem o que está acontecendo. Esse palhaço do Bolsonaro assinou um decreto que altera e cumprimenta o artigo 231 da Constituição Federal. Você pode estar perguntando, mas que projeto é esse? É simples. A Constituição Federal, no seu artigo 231, ela diz que é dever do Estado brasileiro, ou seja, do governo, proteger e fazer proteger os índios e seus costumes. Percebeu que isso é uma coisa muito ampla? Os índios e seu costume. O Estado brasileiro tem um dever legal, constitucional, de proteger tudo que se refere ao índio. E a Amazonas é um desses itens. Agora você veja só. Esse palhaço desse Bolsonaro assinou um decreto onde diz que vai ser liberado terra indígena para garimpos. E pior, todos os garimpos que hoje estão irregular em terra indígena vão poder ser regularizados. Olha só o absurdo. Ele teve uma entrevista que os índios têm terra demais no Brasil. Ora bolas! Como os índios têm terra demais no Brasil? Se fomos nós que invadimos as terras indígenas, porque antes dos portugueses chegar aqui já tinha os índios. Todo o território nacional era dos índios. Chegamos, invadimos e reduzimos a quase nada as terras indígenas. E esse palhaço sem graça me fala uma bobagem dessa, que índios têm terra demais. Não é que os índios têm terra demais. É esse palhaço Bolsonaro que o povo deu poder demais para ele falar essas bobagens. Aí, como se não bastasse esse palhaço Bolsonaro, ele contratou como ministro do Meio Ambiente outro palhaço que é mais sem graça ainda do que ele. Esse Ricardo Salles. Esse Ricardo Salles, logicamente que sabemos que o Bolsonaro está por trás de todas as decisões desse ministro. Por que eu digo isso? Porque esse ministro Ricardo Salles, ele reza na cartilha do Bolsonaro. Ele só faz o que o Bolsonaro manda e o que o Bolsonaro quer. Esse Ricardo Salles está lutando no Congresso Nacional para que esse projeto suicida, esse projeto homicida que vai matar muitos índios, seja aprovado.
eu, você, independentemente da opinião política, sabemos que esse Ricardo Salles é um mau caráter. É um sacana. Pois bem, mas todos esses projetos de lei, as atitudes desse ministro Ricardo Salles, tem um aval do palhaço-chefe, o Bolsonaro, por trás, que concorda com isso. Pasme você. Só esse ano de 2020 já morreram 312 indígenas. Entre eles, 2 curumins, um de 1 ano e outro de 5 anos. Mas o engraçado, que eu não posso me esquivar de falar, é o povo. O povo brasileiro, em sua grande maioria, não estou generalizando, sua grande maioria, se dizem ético e o defensor da moral e dos bons costumes. Mas como que esse povo se cala diante dessa carnificina que estão fazendo com os indígenas lá no Amazonas e no Pará? Todo mundo com o rabo entre as pernas, ninguém fala nada, mas eu falo. Por que eu falo? Porque esse é um assunto que interessa a todos nós. Estão acabando com a floresta. E como se não bastasse, estão acabando com os protetores da floresta, que são os indígenas. Então eu fico pensando, até quando? Fica todo mundo... É uma hipocrisia do caramba, esse povo brasileiro. Fica todo mundo se comovendo com as bombas na faixa de Gaza, que já tem 6 dias que estão com bombardeio direto. Eu até concordo que nós temos que nos comover mesmo, ver aquele povo se matando. Mas antes da gente se preocupar lá com o Oriente Médio, nós temos que nos preocupar com nossos problemas aqui domésticos, dentro da nossa terra. Você sabia que tem 4 dias que os garimpeiros bombardearam uma tribo indígena lá no Amazonas, que vitimou 23 indígenas? Eu acho que vocês devem saber. E ninguém fala porcaria nenhuma sobre esses assassinatos, sobre essas bombas que estão acabando. Como se não bastasse, pessoal, tudo isso que estão fazendo, o ministro Ricardo Salles, através do palhaço do Bolsonaro, já sucatearam. Olha só, o IBAMA está sucateado, o ICMBio está sucateado, instituição essa que tem respaldo internacional. Eu fico pensando, diante de tudo isso que estão fazendo com a floresta amazônica e com os indígenas, o povo Yanomami, eu fico imaginando, o Chico Mendes deve estar revoltado no túmulo, deve estar se virando no túmulo, porque ele morreu para defender a floresta e hoje vê a floresta na mão desses inimigos aí. Então fica aqui o meu repúdio a esse palhaço desse Bolsonaro, a esse canalha sem vergonha, mau caráter desse Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, que estão fazendo de tudo, o que pode e o que não pode, para acabar com os indígenas e para acabar com a floresta amazônica. Alega eles que os americanos e os europeus não podem reclamar porque eles acabaram com as florestas que eles tinham. Pombas! Porque os americanos acabaram com as florestas que tinham e com os índios, Apache, Pele Vermelha, porque eles acabaram com tudo isso, nós também somos obrigados a acabar com os nossos? Porque na Europa acabaram com as florestas deles, nós vamos acabar com a nossa floresta também? A única que restou na Terra? No globo? Pô, olha a visão desses caras. Visão de idiotas. Nós temos mais que preservar os indígenas que aqui chegaram bem antes de nós e a nossa floresta amazônica.
A nossa floresta amazônica, vocês sabem, ela dá mais lucro para o Brasil, ela em pé, do que deitada, do que derrubada. Será que esses caras são tão imbecis que não perceberam o poder, o potencial que tem a Amazonas, o potencial que tem os índios, que as protege, que a protege todas as nossas matas aqui no Brasil? Se tem alguém que tem que morrer por invasões, somos nós. E eu me incluo nessa. Somos nós. Porque os índios não invadiram nada. Fomos nós que invadimos a terra indígenas. Além de invadirmos essa terra, ainda estamos roubando o pouco que resta dos indígenas, das terras indígenas. Agora eu fico questionando também, onde será que está o Ministério Público Federal? Onde que está que não vê? Não é possível que esses caras não saibam o que está acontecendo na Amazonas, porque todo mundo está sabendo, do mundo todo. Onde é que está a Força Nacional de Segurança, que não vão para a Amazônia defender os indígenas? Força essa que gastamos bilhões anuais para manter ela. Onde é que está essa Força Nacional de Segurança, que não vai para a Amazônia defender a floresta e defender? Não, eles não se interessam em defender os índios, a Amazonas. Esse palhaço desse Bolsonaro e desse Ricardo Salles, ele se interessa em defender os grandes garimpeiros e o interesse dos grandes latifundiários. Porque toda a Amazônia que está sendo devastada ou é para a criação de gado ou é por garimpo. E ele faz vista grossas e quer que eu e você engula que ele é um cidadão do bem, que com ele no governo não tem corrupção. Pessoal, vem aqui, olha só. Não acredite que no governo do Bolsonaro não tem corrupção. Sabe por quê? Isso que ele e o ministro do Meio Ambiente estão fazendo é uma forma de corrupção. Corrupção não é só, pessoal, o dinheiro que os políticos desviam dos cofres públicos, não. Corrupção não só é desviar dinheiro de funcionário de gabinete, não, como fez o filho do presidente. Sucatear, oferecer, leiloar o governo para os grandes latifundiários e os grandes garimpos também é uma forma de corrupção. Agora, como é que esse palhaço, desse Bolsonaro, não perde a oportunidade de dizer que no governo dele não tem corrupção? O governo do Bolsonaro, o seu governo por si, já é um ato de corrupção. Agora, pessoal, eu falo sempre isso. Primeiro, que eu não tenho político de estimação. E segundo, que eu quero que você pense. Deixa a sua ideologia política de lado, pô. E olhe do ângulo que eu estou olhando. Eu e você, nós temos culpa de tudo isso que está acontecendo com os coitados dos indígenas, com a floresta amazônica. Que eu não vejo uma vírgula sequer do povo ir para a rua questionar. Não vejo o povo ir para a rua, se organizar para se manifestar contra o desmatamento da Amazônia e a morte dos indígenas. E querem que eu engula que eles são éticos e estão do lado da razão. Que porra de razão é essa? Nós estamos vendo os índios morrerem aí como se mata frango, como se mata gado para alimentar o povo. Os índios estão no corredor da morte. E essa
de governo não manda a Força Nacional para lá para defender esses índios, esses coitados. O Ministério Público não move uma palha. O Procurador-Geral da República é outro cuzão que não tira o rabo da cadeira. É todo mundo sendo covarde nesse caso dos indígenas. Todos estão cometendo um crime de omissão. Todos são criminosos. O governo Bolsonaro, o ministro Ricardo Salles, o comandante da Força Nacional de Segurança, o Ministério Público, o Procurador-Geral da República, todos esses vagabundos estão com a mão suja de sangue. Porque todo dia estão matando indígenas e eles não movem uma palha para salvar esses índios. Não movem uma palha para manter a floresta amazônica em pé. Isso me revolta. E com certeza revolta qualquer pessoa que tem um mínimo de sensibilidade. Só pode não revoltar canalhas que faz parelha com esse projeto de governo. Esses nunca que vão se incomodar com as mortes dos indígenas. Mas quem tem um mínimo de sensibilidade reprova essa forma de administração pública que está matando os verdadeiros donos dessa terra aqui que vivemos, que não é nossa, é dos índios. Então fica aqui o meu repúdio para esse palhaço desse Bolsonaro, esse canalha, cafajeste, vagabundo desse Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente. Fica aqui o meu repúdio. Vocês não têm, vocês não valem, vocês não merecem o meu respeito, nem merece o respeito de nenhum cidadão de bem desse país. Aquelas pessoas verdadeiramente patriotas. Somos nós que defendemos a Amazônia e os índios. Esses palhaços, seguidores que vão para a rua com a bandeira e a camisa do Brasil, se dizendo nacionalista, não são nacionalistas. Nacionalista luta pelos direitos e pela riqueza do país. E nós temos a riqueza que é a Amazônia e os índios. Isso nenhum deles, nacionalista, patriota, que patriota caramba nenhuma, que esses palhaços que vai para a rua são. Patriota aí tá vendo a maior riqueza natural do planeta se acabando, que tá vendo os índios morrendo, sendo mortos, e ninguém fala nada. Patriota sou eu que defendo o meu país de certas atitudes. Então fica aqui o meu recado e o meu desprezo para esse governo assassino, canalha e vagabundo. Esse palhaço desse Bolsonaro e esse canalha vagabundo desse Ricardo Salles. Merecia eu estar na cadeia por omissão ou por ação. Porque todas as mortes desses indígenas é sobre a responsabilidade do Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente. Então fica aqui meu repúdio para esses dois canalha e para você que está vendo esse vídeo, obrigado e até amanhã, se Deus permitir. Fui.